Você não precisa de atos grandiosos para ter uma rotina saudável e leve. Pequenos rituais despertam o seu bem-estar. Eu sou a Flávia Macchione, escritora e health coach, e esse é o Bocadinho, sua dose semanal de inspiração e ferramentas para uma vida mais saudável. Oiê, bem-vindo a mais um episódio do Bocadinho. Hoje eu recebo uma convidada super especial, é a Tati Pinheiro. Ela é criadora de conteúdo, talvez você conheça ela porque ela era Tatiane Ayurveda. Ela teve um impacto muito grande, super positivo, principalmente durante os anos pré e durante a pandemia. E hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre burnout, criação, criatividade, mudanças de carreira, enfim, tem muita coisa que a Tati vai contar pra gente. Vamos lá? Oi, Tati, tudo bem? Oi, tudo bom? Bem-vinda, que alegria falar com você aqui. Obrigada, eu quero muito agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Tati, sempre para começar o nosso bate-papo, eu convido tanto os meus convidados aqui da gravação como quem está nos ouvindo para um ciclo de respiração. Vamos fazer? Vamos. Então tá, então são 3 ciclos, a gente vai, pode fechar o olho ou deixar ele aberto, como você preferir. A gente vai inspirar profundamente pelo nariz e expira pela boca. Mais uma vez. E a última. Ai, que delícia. É bom, não é? Respirar com calma, é bom de vez em quando, né? Eu esqueço. Ah, todo mundo esquece. Eu preciso confessar que eu lembro nas gravações do Bocadinho. Eu estava hoje de manhã pensando no nosso bate-papo e lembrando da minha época de yoga, enquanto eu puxava ferro, fazendo musculação, aí assim, pelo menos eu tinha que voltar a fazer meditação, porque a cabeça está sempre a mil. Foi um ótimo lembrete. Não é? Então, pelo menos aqui, uma vez na semana, a gente lembra de respirar 3 respirações profundas. Tati, eu sempre começo aqui o Bocadinho com uma pergunta, que é: o que é bem-estar para você hoje em dia? Olha, o conceito de bem-estar para mim ele foi mudando muito ao longo do tempo, né? Porque quem me acompanhava sabia, eu sempre dividia muito a minha história, então eu venho de um estilo de vida nada saudável, então tudo que a gente fala no nosso dia a dia, a gente offline, né? Essas coisas não faziam parte da minha vida. Então, assim, hoje para mim bem-estar é poder ter tempo de aplicar tudo que eu aprendi ao longo desses últimos anos para construir a minha vida cada vez mais saudável. Então, acordar com um pouco mais de tranquilidade, fazer minha atividade física, ter tempo de cozinhar em casa. Então, não é tanto o que eu faço, mas muito mais assim, ter esse tempo. Tá ali fazendo com intenção, tá fazendo aquela atividade física porque esse é o objetivo. Eu estou construindo ali a minha saúde e a minha velhice. Isso é bem diferente, né, do que a gente ouve por aí, porque você está dizendo que o bem-estar hoje em dia não é tanto assim o que você está fazendo, mas ter tempo para fazer o que você escolheu como pilar para o seu bem-estar, né, para a tua saúde. Não, total, total. E, assim, vamos falar disso, mas vamos falar de um belo recorte de privilégio, que eu construí isso, né? Então, eu venho de São Paulo, eu larguei minha carreira, eu construí uma vida na qual eu possa hoje acordar sem despertador, né? Então, eu estou aí há 8 anos construindo essa vida para que hoje eu possa ter tempo de cuidar de mim. E com todos os meus anos ali de Ayurveda, que eu ficava muito em volta com a minha audiência ali, do que comer, do horário que comer, mas no final das contas eu sempre falava para as pessoas, gente, o que importa é conseguir prestar atenção, porque o teu corpo tá te falando. Então, assim, você vai lá no médico, você vai no nutricionista, ele vai te passar uma dieta, isso tudo é massa, se você tem acesso a isso tudo é muito legal. Mas, basicamente, o ser saudável é poder dormir o máximo que você puder, reservar o máximo de tempo de sono possível, isso vai dizer, vai demandar que você diga não para várias coisas, comer o máximo de comida da terra,
e movimentar o corpo e hidratar o corpo. Não tem tanto segredo quando você ali é uma pessoa saudável, óbvio, né? Então, para mim hoje, conseguir ter esse tempo de colocar em prática tudo isso que eu aprendi, que eu ensinei para as pessoas, é assim, tá mais do que eu colocar proteína na salada de fruta, do que a especiaria que eu consigo comprar. Eu acho que ter tempo para prestar atenção no meu corpo. Isso, para mim, assim, é o ápice do luxo. Eu concordo. E Tati, conta pra gente, assim, eu sei um pouco, porque eu tenho o grande privilégio de ser amiga pessoal de Tati Pinheiro, mas conta para quem está nos ouvindo e nos assistindo um pouco dessa tua trajetória aí que você falou, desses 8 anos que você vem construindo esse momento que hoje você vive. Tem vários pontos dessa história que eu quero trazer, mas eu queria que você falasse agora nesse primeiro momento, de uma forma mais geral. Daí depois a gente aprofunda, que eu sei que tem uns pilares que vai dar bastante conversa, que vai dar bastante insight pra gente. Eu vinha de uma rotina de trabalho, né? Originalmente eu sou arquiteta, eu vinha de uma rotina de trabalho muito estressante em São Paulo, tocando obra de madrugada, final de semana. Era uma vida que, assim, não tem como você ser saudável naquele estilo de vida, né? E aí, quando eu comecei a estudar sobre saúde, porque aí eu era super novinha, 20 e poucos anos, mas assim, toda estragada, com a saúde toda estragada, não ia no banheiro durante 2 semanas, não dormia nunca, bebia álcool quase todo dia, eu fazia tudo errado, eu fazia tudo errado. Aí, um belo dia, eu falei assim, bom, não tá legal ser tão novinha e tá andando com bolsinha de remédio para cima e para baixo. Alguma coisa não tá certa, né? Enfim. E também a gente não tem, e ainda mais nessa época, pré-redes sociais, né? Porque eu sou vintage, né? Então isso é tudo pré-redes sociais. Os médicos, você ia no médico e fala assim, médico, eu não durmo. Ah, beleza, tá aqui um remedinho pra você dormir. Mas eu não queria tomar remédio para dormir, porque eu já tomava um monte de remédio para várias coisas, né? Então você não tinha essa visão tão preventiva de saúde quanto a gente tem hoje, né? Hoje, com o acesso à informação, as pessoas estão conseguindo chegar no médico e falar assim, mas espera aí, eu vi lá a médica no TikTok que falou tal coisa, quero investigar isso daqui, né? Eu acho que hoje a gente está com um poder muito maior, né? Não tinha nada disso na época. Então eu tinha um estilo de vida que era muito propício para pessoas que gostam de beber, de comer frituras, enfim, fazer toda aquela bagunça e como curtir a vida, né? Só curtir a vida doidado, chutar o balde longe, comendo brigadeiro todos os dias, chutando o balde longe, não se preocupando em buscar o balde, deixa o balde longe mesmo. E aí, quando eu cheguei nesse momento de, peraí, eu preciso pesquisar, eu preciso começar a ser saudável, eu lembro de fazer essa pesquisa no Google. Como é a alimentação saudável? Porque eu não tinha a menor noção. Eu sabia que salada era saudável. Mas uma pessoa que vivia à base de fritura e lasanha, não vai ficar, né? Tipo, ai, vou comer uma salada. Ai, que gostoso, né? E aí, então, eu comecei a estudar na internet, antes da gente ter tanto acesso, né? Tudo bem que a gente está falando aí de uns 12 anos atrás, já tínhamos internet, já tínhamos Google, mas não era como é hoje, né? A gente tem um monte de portal, a gente tem um monte de profissional falando, ensinando coisas valiosas para a gente de graça na internet. Eu comecei a fazer essas pesquisas e aí eu caí num tal de Ayurveda, um negócio indiano. Falei, bom, eu já gostava de comida indiana, falei, deve falar de comida indiana, deve ser legal. Comecei a pesquisar, falei, putz, isso daqui tem muito sentido, porque é um sistema de saúde muito diferente do que a medicina moderna propõe. Comecei a estudar, e aí, como boa capricorniana, eu não consigo estudar um pouquinho só para melhorar ali no dia a dia. Entrei num curso de formação, nem pensava em trabalhar com isso. Eu já queria largar a arquitetura, mas eu nem imaginava que eu ia virar terapeuta Ayurveda. Isso nunca passou pela minha cabeça, né? De sair de uma área de humanas, mas com super pé em exatas, e virar uma pessoa que fala de saúde, que fala de cocô na internet. Eu jamais imaginei isso, né? Eu falava só para as minhas amigas. E aí eu me formei, ao mesmo tempo criei coragem de pedir demissão e falei assim, vou confiar na vida, vou sair do meu trabalho e vou ver o que acontece. Já compartilhava no meu Instagram sobre todo o meu processo de mudança de vida, e aí isso virou o meu trabalho, porque as pessoas começaram a pedir, Tati, eu tô vendo aí que você tá mudando, eu emagreci pra caramba na época, né, porque imagina, uma pessoa que não dorme, que bebe álcool todo dia, come brigadeiro todo dia,
começa a comer saudável. Então, eu emagreci muito na época. E, Tati, eu quero mudar, eu quero trazer para minha vida essa mudança que você fez na sua vida também. Você atende? Eu assim, opa, dá para atender online. Porque nessa época, o terapeuta Ayurveda, ele fazia massagem. Ele e ele fazia até atendimento de estilo de vida, mas não no formato online, não no formato meio que health coaching online. E aí eu comecei a fazer esse processo, e aí o resto é história, né? Aí meu perfil no Instagram começou a crescer muito, aí comecei a atender muita gente, agenda lotada, lancei curso, vendi muitas unidades de curso, tive muitas alunas no Brasil e no mundo inteiro, e aí eu tive um burnout, porque eu trabalhava igual maluca. Vendendo saúde, trabalhando com saúde, e aí em algum momento, teve um momento, que eu não sei que momento que foi, porque assim, você vê que eu sou uma pessoa agitada, você sabe que eu sou uma pessoa agitada, mas aí as suas ouvintes estão vendo que eu sou uma pessoa agitada. Isso sem café, fazendo atividade física, hein? Imagina quando eu tomava 1 litro de café antes. Era bem, bem louca. Eu acho maravilhoso isso, sabe? Porque essa nova proposta do Bocadinho é justamente trazer várias pessoas para contar sobre suas histórias. Porque, assim, todo mundo tem uma história com a tentativa da rotina saudável, a busca pela saúde, pelo bem-estar. Sim, não todo mundo, né? Tem gente que ainda não virou essa chave, que ainda não sente essa necessidade, né? O incômodo que sente ainda é normalizado, e daí a pessoa ainda não fez nenhum desses movimentos para tentar ajustar a rotina, né? Mas quando já fez, tipo você, eu, várias das convidadas que eu já recebi aqui, muitas das pessoas que me assistem e me ouvem também estão nesse lugar, é muito fácil da gente se relacionar nesse lugar de tipo, olha só, ela era uma terapeuta Ayurveda, o negócio dela era baseado em rotina saudável, em saúde, em equilíbrio, em ouvir os sinais do corpo, e ela teve burnout. Tipo, ela não fugiu, porque uma coisa é a gente saber, a outra é a gente conseguir aplicar independente do que está acontecendo. E isso é um desafio gigantesco, né, Tati? Então, assim, eu e a Tati, deixa eu dar um contexto aqui dos bastidores, mas eu e a Tati, junto com uma outra amiga nossa, que muitos dos ouvintes aqui conhecem, que é a Feneute, nós temos um mastermind que a gente se encontra religiosamente uma vez por mês, já faz o quê? 3, 4 anos já, né? Porque a Nina vai fazer 3 anos, começou antes do Instagram. Nossa, então 4 anos só? Nossa. Porque eu comecei antes com a Fê, depois você entrou. Isso. Nossa. Olha esse compromisso, hein? Esse relacionamento. Esse relacionamento que temos. E aí, por que eu tô contando isso para quem está nos ouvindo? Porque nós começamos esse mastermind justamente pelos nossos negócios online. Então, a Fê tinha um curso de planejamento de vida, a Tati tinha os cursos dela de rotina e de Ayurveda, e eu tinha, na época, o meu curso de meal prep, né, de organização de refeições. E como eu acho que grande parte dos empreendedores sabe, é um trabalho muito solitário. Então, nós nos juntamos para conseguir discutir sobre vários aspectos. Só que, assim, de uma forma muito curiosa, a vida das 3 mudou muito e as 3 começaram a ter muitas dúvidas em relação ao trabalho que a gente estava fazendo. E é muito curioso isso, porque as 3 trabalham com saúde, as 3 tem negócios na área, e as 3 estavam sofrendo por falta de saúde devido à rotina exaustiva da criação de conteúdo. E, Tati, eu acho isso muito legal de trazer, porque a gente desmistifica um pouco a ideia daquela de eu não consegui porque eu não tenho força de vontade, ou porque eu não tenho conhecimento suficiente, ou porque eu não tenho disciplina. A gente sabe que o buraco é mais embaixo. Como que você vê isso hoje em dia, assim, depois de ter, né, vivido isso de uma forma tão intensa como uma bela capricorniana que você é? Olha, hoje eu olho para trás, eu consigo enxergar os buracos, eu consigo enxergar as pedras no caminho, eu consigo enxergar todas as coisas que eu ignorei, né, os probleminhas do dia a dia de um trabalho, porque
As pessoas, eu acho que elas se confundem muito hoje em dia. TikTok, Instagram, eu acho que está confundindo demais a cabeça das pessoas. E o pessoal pensa que criar conteúdo na internet é acordar de manhã, ficar zapeando ali, rolando tela no TikTok e no Instagram. Você escreve um negocinho ali, você faz bonitinho no Canva, você posta e aí você vai pra praia. As pessoas não entendem. E por isso também eu acho que tanta gente nessas pesquisas que fazem com Gen Z aí, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser youtuber, eu quero ser criador de conteúdo. As pessoas não entendem que isso é uma empresa, vira um trabalho, vira uma empresa. Eu tive uma equipe, eu tinha funcionários, eu tinha uma ficha de pagamento muito alta por mês para manter, né? E como toda empresa, você tem que ter processo, você tem que ter uma mentalidade de gestor. Então eu saí de ser uma arquiteta que virou terapeuta Ayurveda, e eu tinha que ser a gestora da minha empresa, eu tinha que ser a CEO da minha empresa. Só que eu não fazia a menor ideia de como fazer isso, né? Então, quem vê de fora e vê um post por dia em cada rede, e vê um curso rodando, e vê um e-mail, uma newsletter por semana, não faz ideia de tudo que acontece nos bastidores. Né? Não estou jogando balde de água assim, quem quer ser criador de conteúdo, mas é um trabalho como qualquer outro, não existe trabalho. Quando você vê lá o criador de conteúdo postando a viagem dele e tudo mais, ele ralou 2 semanas para poder sair naquela semana de férias. Ele ralou assim, ele trabalhou 16 horas por dia, 16, é o que eu fazia antes, menos, mas trabalha muito para poder sair, ter aquelas férias e mostrar aquele estilo de vida ali para as pessoas, né? Então, hoje eu vejo criar conteúdo. E aí são 2 coisas que são muito, parece, contraditórias, né? Porque criação de conteúdo, né? Falar com as pessoas, é um trabalho muito artístico, você tem que ser muito criativo, você tem que estar bem, você tem que estar energeticamente bem para dividir ali com aquelas pessoas, para poder passar a sua informação da melhor forma possível, e sempre pensando em como a pessoa vai conseguir absorver isso da melhor forma possível. Então tem um lado aí de didática que você tem que ter também, mas também você tem que ter uma mentalidade super business, pensando, ok, quanto tempo eu gasto em cada tarefa, como é que eu posso otimizar isso, como é que eu posso otimizar e da minha newsletter transformar isso em posts que vão para o Instagram, como é que isso pode ir para o YouTube, como é que eu posso otimizar o meu tempo, como é que eu vou ser uma líder para minha equipe. Então, tem esse lado, né? Dentro de cada criador de conteúdo tem que morar um artista e tem que morar um CEO também. Só que nessa época, e também assim, para mim, como não foi nada planejado, eu larguei minha carreira de arquiteto, e quando eu vi, eu estava atendendo as pessoas na internet, foi meio que, sabe, uma bola de neve na montanha, assim, de direção para baixo, foi indo e foi crescendo, e foi indo numa velocidade que eu estava o tempo inteiro apagando incêndio, e eu nunca tive tempo. Na verdade, eu nunca tive organização, eu nunca tive conhecimento. Na época, eu não busquei o conhecimento de parar e falar assim: peraí, deixa eu parar 2 dias para apagar esses incêndios aqui e criar processo para parar de ter incêndio. Porque então, assim, eu acordava, eu estava ali todo dia fazendo conteúdo a toque de caixa, eu estava resolvendo problema, eu estava gerindo aluno, eu estava fazendo tudo meio que na hora que os problemas vão aparecendo. Depois do burnout, eu né, fui fazer meu debriefing do burnout, vamos entender o porquê que aconteceu isso, para não se repetir, né? Eu fui aprender a gestão de empresa, eu fui aprender gestão de empresa digital, obviamente, não me deu uma empresa grande para gerir, que não vai dar certo, mas uma empresa digital, uma empresa do nível que eu quero ter daqui para frente, enfim. Eu fui aprender sobre processos, eu fui aprender mais, eu fui reforçar mais o que eu já sabia como gestora de projeto de obra, que tem uma certa lógica, e eu comecei a pensar muito como é que eu consigo trazer aquela lógica de montar uma loja para criar conteúdo e vender produtos digitais, e vender coisas na internet, enfim. Então, teve todo esse processo, né? Tem que existir essas 2 pessoas dentro de cada criador de conteúdo. Sim, e isso eu acho que é aquela típica situação que, assim, você só sabe o que você sabe, né? Então, as nossas trajetórias profissionais são muito parecidas e é exatamente isso. Até o momento em que você percebe que, assim, você é boa o suficiente, você faz de uma forma que outras pessoas entendem e têm interesse naquilo que você cria, legal. Aí você, né, já sai de um lugar. Então, tipo, entendi. Então, eu tenho um conhecimento
além da maioria, da média, e a forma como eu me expresso, né, a minha metodologia, a minha forma de comunicação, ela é entendida por várias pessoas que têm interesse nesse assunto. Ok, passamos esse estágio. Aí você fala, então vou continuar, vou fazer as coisas. Aí as pessoas começam a falar, né, com a gente. E aí fala, ai, mas e isso? E daí, a partir das dúvidas, a gente vai, poxa, se as pessoas têm dúvidas sobre isso, isso é muito recorrente, por que eu não faço um curso? Por que eu não gravo um infoproduto? Por que eu não vendo uma solução? Aí a gente entra nessa parte que é transformar a criação de conteúdo em trabalho, né? Então, assim, o teu lado foi bem esse de infoproduto. Eu, além do lado do infoproduto, eu ainda tinha sempre, né? Sempre tive o lado de fazer conteúdo publicitário. Então, eu criava conteúdo junto com as marcas, o famoso publi, e aí esses dois eram os meus 2 produtos. E era assim que eu vendia, você lá. E aí você fica nessa, né? Como você falou de apagar incêndio, porque é uma coisa que, gente, passou 24 horas, apagou, você tem que fazer tudo de novo. E quando a Tati falou ali, por exemplo, porque quando você vê um criador de conteúdo curtindo as férias, se você está vendo o criador de conteúdo curtindo as férias, quer dizer que ele não está curtindo as férias, ele está ainda fazendo conteúdo sobre as férias dele, mostrando para você que ele está curtindo, mas na verdade ele ainda está trabalhando. Então isso também é um detalhe que, assim, eu acho que é legal a gente trazer essa camada para entender por que tem tanto criador de conteúdo, ou melhor, tem tanto criativo, né? Pessoas que trabalham, que tem que unir o trabalho criativo, ou seja, pegar um material bruto e transformar numa coisa que seja interessante, que seja vendável, que entregue valor a partir do conhecimento que essa pessoa tem. E, ao mesmo tempo, essa pessoa tem que ter estratégia, que foi o que você falou. Ela tem que ter a visão. Então, ela tem que saber que eu não posso fazer só quando eu tenho vontade, eu tenho que fazer sempre. E nesse lugar do eu não posso fazer quando eu tenho vontade, eu tenho que fazer sempre. E aí você vai, e 24 horas depois o negócio zero, e você tem que continuar. E mesmo que você saia de férias, você tem que mostrar, porque também, senão, como é que você some e volta? Isso, gente, só essa parte disso, que é uma parte mais invisível, vamos dizer assim, já é suficiente para deixar alguém num pré-burnout, né, Tati? Não, você fica esgotado. E o problema, pensando no criador de conteúdo, né? E aí a gente já fala dos criativos no geral. O criador de conteúdo, ele vende a própria imagem. Então, ele é parte do produto. Né? Então, quando fala de saúde, então, né, Tati? Quando fala de saúde, então. E a impostora que eu me sentia, assim, aí não era nem síndrome, eu era a impostora. Quando eu já estava pifando, mas sem perceber, porque eu demorei muito tempo para entender o que estava acontecendo, e estava ali fazendo live, falando para as pessoas que elas têm que descansar. E eu estava muito louca, muito alucinada, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E não, gente, vai ter que eu trabalho porque eu gosto. De fato, eu amo trabalhar, é o meu lance na vida. Todo mundo que me conhece sabe, o tema central da minha vida é trabalho, mas não 14 horas por dia, gente. 14 horas por dia não dá. E eu achava tudo perfeitamente normal. Né? Então, assim, para mim teve esse conflito gigante, né? Então, o criador de conteúdo, quando ele tá de férias, fazer foto, vira e mexe, eu saio com meu marido, viajo, eu falo, precisa fazer foto, precisa ter um pouquinho de foto pro meu B-roll aqui. Ali atrás. Não tô nem criando em rede social, mas assim, precisa ter foto. Agora eu voltei com a newsletter, então eu quero foto para ilustrar a newsletter. Então você não descansa nunca, porque você faz parte do seu produto, né? E os criativos no geral, e aí a gente se coloca nesse pacote também dos criativos, você trabalha com criatividade. Então você não consegue impedir a hora que você está de férias, vamos dizer um criativo, sei lá, um diretor de cinema, uma pessoa que não é criador de conteúdo, que coloca a cara, tapa ali como a gente. Uma pessoa criativa. Ele não consegue impedir que no dia que ele está ali de férias, na beira da praia, tomando um vinho rosé, ele vai ter uma super ideia. E ele está no meio de uma festa, às vezes, e ele teve uma super ideia. Você não consegue impedir isso, porque não é um trabalho igual você vai trabalhar, sei lá, no banco. Você chega, você faz as coisas ali que tem que fazer, você bate o ponto, você vai embora para sua casa. É um trabalho que depende da tua criatividade e ela está funcionando o tempo inteiro. Quantas vezes, não sei se isso te acontece, quantas vezes eu já não acordei no meio da noite, que eu estava sonhando com alguma coisa, eu acordei no meio da noite e falei, putz, ideia de conteúdo. Pegar o celular e escrever no meio da noite. Então, para mim, não acontece no meio da noite. Sabe quando que acontece? Quando eu estou na minha aula de natação. Ó, coisa boa. Água, para mim, água.
da natação, e daí eu fico assim, repetindo a ideia. Isso, para não esquecer. Não posso esquecer isso, mas é isso. Para mim também tem muitas vezes quando eu tô lavando cabelo, que eu demoro muito tempo lavando essa juba, aí eu penso assim, será que a água, ela canaliza alguma coisa? Ou lavando louça. Sempre quando eu tô em contato com água. Então é muito cruel, então é um trabalho muito cruel, né? Você tem que ter. Hoje eu olho para trás e falo, putz, não é só saber o seu assunto ali, o seu ofício que você vai compartilhar com as pessoas, né? Então, eu que compartilhava saúde, você também compartilha saúde, sei lá, uma advogada que compartilha conteúdo da área dela. Não é só saber o seu ofício, você tem que saber, você tem que entender, se ver como o gestor e o funcionário principal da empresa, o CEO da empresa, e você tem que saber se blindar dessa exaustão que vai acontecer. Você vai ficar esgotada, essa exaustão vai acontecer. Então, você tem que saber se blindar disso. Ou seja, você está ali usando vários chapéus ao mesmo tempo, né? Então, não é simplesmente acordei, saí, fui trabalhar e voltei para casa. É um trabalho que exige muitas habilidades da pessoa. Sim, total. E eu acho, Tati, que nisso que você falou, entra um pouco do que eu tenho falado bastante, assim, nesse meu retorno à produção de conteúdo, que é muito a ideia dos pequenos rituais que transformam o bem-estar. Porque é isso que você falou, se a gente está usando vários chapéus, a gente tem que ter conhecimento, mas não só conhecimento, a gente tem que ter ferramentas para, vez ou outra, estar esvaziando um pouquinho o nosso balde. Porque eu acho que, né, não só eu e você, mas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, elas vão se identificar que, assim, quando a gente lê sobre questões de bem-estar, tipo, vamos desacelerar, você precisa tempo, você precisa contato com a natureza. Às vezes a primeira coisa que você pensa é, tipo, eu não tenho tempo, não dá, eu não consigo pegar uma tarde, uma semana e ficar de perna pro alto. Até porque se eu fizer isso, no dia 2, ou eu vou estar morrendo de tédio, ou eu vou estar já com um monte de ideia e tendo que me segurar para não colocar as ideias em prática. Então, né, tipo, não vai funcionar. E a ideia justamente dessa frase dos pequenos rituais que despertam bem-estar é lembrar que são pequenas coisas que você pode fazer durante o seu dia, né? E aí eu acho que a gente volta um pouco lá no teu conceito de bem-estar atual, que você falou, é ter tempo para fazer as coisas que me fazem bem. Agora que as pessoas entenderam um pouco mais como que foram os seus últimos 8 anos, qual que você acha que é, tipo, uma das mudanças de rotina ou até de mentalidade, de visão que você tem hoje, que você não tinha no decorrer dessa tua construção e que pensando agora você fala, cara, isso fez diferença? Ou se não tem isso, enfim. Agora eu vou falar, agora eu sou atleta, né? Porque eu passei a vida inteira sendo sedentária. Gente, eu era a pessoa que falava mal de atividade física, porque até então as costas não doíam, né? Então, quando você é jovem, você não tem dor em nada, então nada me convencia que a atividade física era uma boa troca de tempo. Porque eu era tão alucinada que eu pensava assim, 1 hora e meia para uma atividade física, eu vou trabalhar, eu vou criar conteúdo, eu crio 5 posts nesse tempo, imagina. Olha a troca inteligente que a Bonita fez, né? Aí o burnout veio e não sabe por quê. Hoje eu olho para trás e eu penso, putz, se eu tivesse os meus não negociáveis muito bem definidos, muito cravados, porque quando eu tinha lá o estilo de vida muito louco e eu mudei o meu estilo de vida, né? Então saí de um trabalho estressante, passei a trabalhar por mim mesma, mudei de país no meio desse caminho, né? Eu fiquei muito fixa na questão da alimentação, porque para mim era um grande calcanhar de Aquiles. E aí, de fato, o negócio da alimentação, mesmo durante o burnout, mesmo muito alucinada, a alimentação era um pratinho que eu não deixava cair. Eu colocava barras de chocolate para compensar, sim. Mas a alimentação básica, as fibras, os nutrientes e tudo mais que a gente precisa, eu não deixava esse pratinho cair. Mas hoje eu olho para trás e eu penso, putz, se eu tivesse naquela época, com a rotina de atividade física que eu construí hoje, depois de muito tempo lutando comigo mesma, né? Então tem 1 ano e meio aí, que agora eu tenho uma prática de atividade física regular, no mínimo 5 dias por semana, e agora eu tô chegando no ponto de me exercitar todos os dias, né? Eu acho que ou o processo teria sido mais leve, ou não teria acontecido, porque demanda tempo, né? Hoje eu coloco na minha agenda, assim, a primeira coisa do dia é a atividade física. Não existe nada que eu vou fazer
que fique entre a hora que eu acorde e a hora da atividade física para já não ter golpe, né? Para já não. É que agora eu já passei dessa fase de não querer. Agora eu acordo assim, opa, vamos puxar ferro. Hoje vamos fazer o quê hoje? Eu já mudei, da água pro vinho. Então estou jogando assim porque eu fico empolgada e orgulhosa de mim mesma, né? Porque não é um problema para mim a atividade física. Mas eu acho assim, que quando você começa a ter os seus não negociáveis muito bem definidos, sobra menos tempo para as coisas que te fazem mal também, né? Então, antes eu acordava e eu fazia uma xícara de café pequena, assim, e sentava na frente do computador, pequena, e sentava na frente do computador bem, e eu jurava que eu acordava com energia. Mas é que eu tava com a cabeça que não tava batendo bem, né? Então, eu sentava às 6 horas da manhã na frente do computador com uma xícara de café e já começava a responder mensagem, responder aluna, entrar na plataforma, ter ideia, começar a escrever projeto. Enfim, se eu tivesse naquela época, não, peraí, é inegociável, 1 hora e meia de atividade física, aí depois um bom banho, um bom café da manhã, com calma, não na frente do computador, né? Porque também aconteceu, eu estava comendo um mingauzinho de aveia na frente do computador, e minha tinha cozido na frente do computador, acontecia. Parar 1 hora para comer na hora do almoço, não é comer rapidinho e nem dar live, nem dar reunião. Se eu tivesse esses não negociáveis muito bem definidos, talvez eu não tivesse entrado nesse espiral e decaído dessa forma. Talvez, não sei, porque não dá para voltar atrás, né? Mas eu imagino que porque o que acontece, o burnout? Não foi só excesso de trabalho, no meu caso, eu enxergo outros fatores também, mas me tomava muito tempo o trabalho, era assim, eu basicamente acordava, trabalhava, tomava banho, eu só parava para tomar banho, comer, cozinhar rapidinho, um kitchen, que é uma panela de 4 coisas. Então, se eu tivesse menos tempo para o trabalho, talvez eu acho que eu não tivesse chegado nesse ponto do burnout em si, e esses anos todos estão levando para me recuperar. Sabe que isso, Tati, tem um dos pilares que eu uso com as minhas clientes de health coaching, que é a questão da maestria do tempo. E aí, diferentemente do que a gente pode pensar, quando eu vou falar sobre rotina, do tipo, vamos tentar melhorar, otimizar, fazer espaços na sua rotina, eu não começo com a pessoa falando, me mostra a tua agenda e vamos tentar organizar teus horários. Porque isso é muito superficial, né? Então, qualquer coisa que aconteça ali, a pessoa já fica um pouco sem saber como reagir. Mas, quando a gente traz uma percepção diferente do tempo que a gente tem e de como a gente está usando ele, é que as coisas começam a mudar. E quando você estava falando ali, dos meus não negociáveis, porque agora é atividade física, ou comer com calma, fazer tempo para isso, você está me lembrando muito esse pilar que eu trabalho com as minhas clientes. Que chega um momento, eu tenho vários exercícios que a gente vai fazendo para ir crescendo essa consciência do tempo, né? Porque a verdade é que, com a vida corrida que a gente tem, né? A gente está falando aqui sobre uma rotina de quem é empreendedora e que trabalha com criação de conteúdo. Mas a gente sabe que em qualquer profissão ou qualquer ocupação, né? Porque tem muita mulher aqui que me ouve, que ela se ocupa com a gestão da casa e da família, que também é uma ocupação que demanda muito, muito tempo e tem muitas atividades. Então, todas as pessoas que estão nos assistindo vão estar pensando, pô, eu não crio conteúdo, mas eu também tô nessa. E aí, o que acontece? Quando a gente está sempre ali, sempre respondendo, né, só responsiva, apagando incêndio, como você falou, é muito difícil a gente dar esses passos para trás e ter uma visão mais ampla e, tipo, pensar, não, calma, mas será que tem algum ajuste que eu posso fazer na minha rotina? Porque quando a gente sai desse ponto, normalmente o ajuste que eu tenho que fazer da rotina, a gente pensa, já sei, eu tenho que acordar mais cedo e dormir mais cedo. Tipo, nossa, então tá bom, se fosse fácil assim, ninguém mais estava com problema, né? Porque era só acordar mais cedo e dormir mais cedo. Ou, é só organizar, é só fazer uma lista, é só fazer não sei o quê. E a gente sabe que não é assim. E aí, enquanto você estava falando, me lembrou muito de um exercício que eu passo para as minhas clientes, que eu acho que intuitivamente você já faz, mas quem está nos ouvindo e nos assistindo, se não faz, fica aí uma sugestão. Eu chamo de minha matriz da gestão do tempo. E aí, você vai pegar e vai fazer 2 linhas.
Um dos quadrantes é o tempo que você gasta na semana para fazer aquela atividade. Então, isso é uma coisa objetiva, do tipo, eu, sei lá, vou 5 vezes na academia, isso são 5 horas na semana. Ou eu vou, eu planejo minha semana, é 1 hora da semana para eu planejar. Sei lá, qualquer coisa. Vou buscar meu filho na escola, isso é 6 horas na semana só de trajeto. Você vai colocar essas atividades. E aí, o outro quadrante, você vai colocar o impacto no seu bem-estar, de 10 a menos 10. E aí, isso é subjetivo, porque tem gente, por exemplo, que vai adorar dirigir para buscar o filho na escola, porque vai fazer sei lá o quê. Ótimo. Tem gente que vai adorar fazer a unha, tem gente que vai... Enfim. Só que aí você vai colocar qual é o impacto do seu bem-estar dessas atividades que você está fazendo. E aí você vai ter de uma forma muito visual o que você está fazendo da sua vida, sabe assim? Porque é isso que você falou. Tipo, hoje você sabe que, assim, por mais que você goste de trabalhar, se você colocar 40 horas na semana de trabalho e isso não sobrar tempo para você fazer, sei lá, juntar 2 horas da semana para comer com calma, não vai estar legal, né? Então, assim, se você sabe que, eu preciso de 2 horas na semana para comer com calma, isso me traz muito bem-estar, isso vai ser não negociável, isso vai ser minha prioridade. Então, eu acho esse exercício muito esclarecedor, porque ele te dá uma coisa visual daquilo que no fundo você sente, assim, você sabe, mas você não consegue, assim, apalpar, sabe assim? Apalpar. Eu tenho a impressão, entendemos, amiga. Eu tenho a impressão da época que eu atendia também, e falando por mim também, que a gente sabe num nível muito subconsciente, mas no nível consciente e com o barulho da vida moderna e com as demandas da vida moderna, especialmente as mulheres que são mães, fica muito bagunçado de você conseguir identificar os seus não negociáveis. E eu acho que fica até bagunçado de você conseguir assumir, às vezes, que você acha um saco buscar seu filho na escola. Porque você preferia estar fazendo outra coisa, você preferia estar fazendo seu curso de inglês, sei lá, né? Aí eu acho que mistura muita coisa nesse bololô aí, né? A vida moderna, ela é muito, muito ocupada, né? A gente é muito ocupado. Até a gente que trabalha de casa, então quem olha fala assim, nossa, fica de pijama o dia inteiro, não faz nada, que delícia. Até a gente que trabalha de casa, até a gente que é eu presa, é uma rotina muito poluída, né? São muitos ruídos externos. E aí volta aquilo que eu falei no começo, que com a minha audiência, eu falava muito de alimentação, mas no final eu falava para o povo, gente, prestar atenção no que o corpo está dizendo. Porque você não precisa de mim aqui te falando qual é a melhor especiaria, qual é o melhor chá. O teu corpo está te falando qual é o melhor chá para você em qual momento. Mas é que a gente não consegue ouvir. Eu falei isso não sei quantos milhões de vezes durante meus anos ali ativa no Instagram e vendendo os meus cursos e tudo mais. O nosso corpo sabe, a nossa mente sabe. Se a gente conseguisse parar e silenciar, a pessoa agitadíssima, falando de novo, eu tenho em mim isso. Gente, a gente tem que silenciar, mas eu tô sempre muito louca. Mas é verdade. Eu comecei a fazer isso de forma instintiva. Porque também eu tava meio que num limbo do tipo, nem tenho trabalho assim, não tenho um projeto como foi meu período de Ayurveda, tenho que ocupar meu tempo, tenho trabalho para fazer, mas ele não me ocupa 12 horas por dia. Já entendi que trabalhar 12 horas por dia não é o caminho. Vou ocupar as minhas manhãs com atividade física e leitura e, sei lá, e fazendo as minhas coisas pessoais para mim. Eu entendi isso depois de muito tempo e eu fui testando, falei, putz, se eu tivesse feito isso antes, eu não teria adoecido da forma que eu adoeci. Mas no final, eu acho que é aquilo, a gente sempre volta no assunto de valores, né? O que você valoriza? Qual dor que você topa? Qual dor que você não topa mais? Então, atividade física, para mim, exemplo, né? Eu topei a vida inteira, não ter a força que eu tenho hoje. Quando chegou uma hora que eu falei assim, putz, agora acho que não estou mais confortável, agora virou um desconforto, aí eu fui lá e agi e cá estou. É isso, eu acho que se ouvir. Sim, e acho que uma coisa que tem aparecido bastante na tua fala aqui nesse nosso bate-papo é sobre ciclicidade, Tati. E assim, o que eu vejo muito, não só de você, mas da minha própria história,
é que, querendo ou não, estamos sempre caminhando, né? Estamos sempre evoluindo, estamos sempre indo para um lugar diferente do que a gente está. E só o fato disso estar acontecendo quer dizer que a gente está em ciclos, né? A gente está mudando a ciclicidade. Então, quando você fala lá que quando você tinha 20 e poucos anos, você bebia todo dia, comia panela de brigadeiro, trabalhava até de madrugada e não sei o que, pelo menos na nossa geração, isso era normal. Tipo, era normal você estar bebendo várias vezes na semana, indo em festa, trocando dia pela noite, trabalhando muito. Gente, isso era muito normal, assim. Era muito normalizado. Era total. E daí também, quando a gente foi chegando próximo aos 30, eu até antes, porque também tive várias questões de saúde, que daí você começa a ter muito desconforto, e aí a partir desse desconforto você fala, tá, mas tem alguma coisa errada? Eu sou muito jovem para estar sentindo isso. E aí você vai buscando outras coisas. Mas eu entendo que são sempre ciclos, né? E aí você teve o teu ciclo do Ayurveda, que você falou, meu, legal, quero ir nisso, legal, tô ganhando dinheiro com isso, pessoas estão querendo, você foi aproveitando. Até que chegou num momento que você falou, cara, isso daqui já não faz mais sentido. E aí, você fez várias experimentações, né, nos últimos anos. E aí, você quer falar um pouco sobre isso com a gente? Tati, quer nos contar? Eu adoro bater papo. Conta pra gente, assim, dessa questão das experimentações e etc., porque você fez uns movimentos bem interessantes também nos últimos anos, né? Profissionais. Eu acho interessante, não sei, você está dizendo, que você conhece todos os bastidores da minha vida, né? Quando eu tive lá o burnout, assim, o burnout não é um dia que você tem, né? Não é uma gripe. Estou ali com burnout, virei uma chave. Não, né? É um processo que vai acontecendo. Sim. Eu demorei muito tempo para entender. E aí, quando eu entendi, eu já estava num quadro, assim, muito tela azul, eu já não conseguia tomar banho, eu já passava o dia de pijama, eu já estava num quadro, assim, totalmente muito, muito torta, muito do avesso. E aí eu falei, não, ok. Aí eu aceitei, porque eu já vinha falando e eu já vinha verbalizando com a pessoa que trabalhava comigo, porque aí eu me desliguei de toda a equipe, fiquei só com uma pessoa, que também gerenciar a equipe também foi puxado ali no processo, né? Eu já vinha verbalizando assim, eu não tô aguentando mais, eu não tô conseguindo mais. Então, foi no momento que eu aceitei, porque eu demorei muito para largar a mão, né? Mas assim, se eu não sou a Tatiana Ayurveda, eu sou quem na fila do bolo, né? Na fila do bolo, não, na fila do pão. A pessoa que fica pensando. Eu prefiro a fila do bolo. Essa Eu fila. também. Eu também, é nóis. Quando eu aceitei esse processo de largar tudo mesmo, foi uma ruptura, foi muito dolorosa, assim, foi tipo, meu Deus, mas as pessoas vão esquecer. E aí tudo que eu construí, e tem aquela sunk cost fallacy, né, que é do tipo, mas como é que eu vou abandonar um negócio que me dá tanto retorno financeiro e tanto retorno, não sei se eu vou falar retorno emocional, mas me dá tanta satisfação de ver que o meu trabalho consegue de fato, sem balela, sem gominha para crescer o cabelo, consegue de fato ajudar a vida das pessoas, né? E ter essa troca com a audiência. Como é que eu vou abandonar isso tudo? Estou sendo ingrata, eu passei por altas crises de tudo, assim, que vocês podem imaginar. Mas aí chegou num ponto que eu, de fato, não estava conseguindo mais fisicamente dar continuidade no trabalho. E aí eu fiquei para mim assim, bom, eu vou tirar um período de 4 meses. Eu encerrei em dezembro de 2022, 2021, agora estou confusa no tempo. Eu vou me dar um período de 4 meses offline, sem fazer nada. Mas aí eu já falei para você se eu sou capricorniana. É aí que acontece. O meu sem fazer nada foi: eu organizei meu casamento, eu fiz uma mentoria de negócios, porque aí eu entendi, eu falei, putz, eu sou muito desorganizada, por isso que eu tive o burnout, eu preciso me organizar. E eu estava esgotada, eu estava fazendo uma mentoria de gestão de empresas, aprendendo a mexer no Notion, a fazer sistemas no Notion. Olha, eu estou esgotada, com olheiras profundas, toda errada, com a saúde ficou toda errada, fiquei toda bagunçada, fiquei desnutrida, foi tudo horrível. E aí eu fiz várias coisas, depois eu fiz mentoria de negócios, porque na minha cabeça eu tinha que, era uma pausa, mas a Tatiana Ayurveda ia voltar. Sim. Aí eu voltei depois de 6 meses, mas aí sabe assim, é tipo quando você rompe um relacionamento e aí você volta. Uhum. E aí você já fala assim, sim, voltei por um ideal que não existe mais. E aí, sabe assim, eu estava se sentindo esquisita, eu já sentia que aquele trabalho não era mais o meu,
eu já não conseguia mais ser eu. E aí eu ainda fiquei meio morna, sem aparecer todo dia, com pouquíssimo conteúdo no feed. Já parei de fazer live, já não aceitava mais convite para nada, não aparecia mais, aparecia em algum stories ou outro. E aí esse negócio de meio termo, essa coisa meio morna, eu não sei viver no meio termo, no meio morno. Ou é tudo ou é nada, enfim, né? E aí, em algum momento, com a ajuda de vocês, eu demorei, você lembra como eu demorei para aceitar? Aí eu resolvi refazer assim, não, mas aí eu não quero mais vender os meus produtos porque eles estão feios, estão mal gravados, estão feios, porque é tudo eu que fazia, e fazia e-book no Word, enfim, era tudo muito caseiro, né? Eu vou refazer tudo, porque aí eu vou achar eles bonitos, aí eu vou querer vender eles. Então, assim, eu fiquei criando histórias na minha cabeça. Isso se estendeu por um ano e pouco, e vocês acompanhando ali, vocês falam assim, Tati, aceita que terminou, Tati, vamos tirar esse band-aid, encerra tudo. E eu, não, gente, mas eu vou reformar meus produtos. Enfim, eu demorei muito tempo. E hoje eu olho para trás e falo, Tatiane, mas por que demorou tipo 1 ano e meio? Era para ter falado tchau e tchau. E tirado 6 meses de fato offline, de fato descansando, tomando água de coco na varanda, e aí partido para uma outra coisa. Mas eu noto que eu estiquei meu processo de burnout porque eu fiquei insistindo em voltar. Aí tudo bem, vi que não ia dar certo, eu falei assim, bom, na minha cabeça eu preciso criar conteúdo sobre alguma coisa, porque só eu, Tatiane, o que eu penso, o que eu acho das coisas, as minhas dicas de vida no geral, não tem o menor valor. Então eu preciso me esconder atrás, eu preciso me enfiar numa caixa de um conteúdo específico. Uma coisa que também colaborou ali para o burnout foi o processo, o fato de eu ser formada oficialmente como arquiteta e não como profissional da saúde, mas também eu nunca tive a menor vontade de entrar numa faculdade de medicina, de nutrição, o que seja, né? Porque eu não queria atuar dessa forma. Então eu pensei assim, bom, que área que eu consigo me sentir legitimada? Pensei, bom, eu manjo bem de marketing digital. É inegável, né? Eu não tenho diploma de marketing, mas é inegável que eu construí uma audiência, que eu desenvolvi produtos e que eu vendi milhares de unidades de produtos. Então, assim, eu tenho uma chancela das coisas que eu fiz, eu tenho um portfólio. Vou começar a falar sobre marketing, vou criar uma newsletter nova, vou começar a falar sobre marketing. Ao mesmo tempo, existe o dilema de eu morar na França, né? E esse negócio de vender em real, viver em euro, ainda mais em Paris, realmente não faz a conta fechar. E também eu sempre sinto muito essa falta de estar no país. Então, assim, cada vez que você fala, né, que você faz um evento, que você fez alguma coisa, que estava em algum café e você viu uma pessoa que te segue já há tanto tempo, eu acho isso incrível. E eu nunca tive isso, porque todo o meu auge eu já morava aqui, então eu sempre tive muito distante fisicamente da minha audiência. E aí isso para mim sempre foi uma dor muito grande. E aí eu pensei, bom, vou começar a criar em inglês. Aí eu fiquei lá 1 ano com uma newsletter em inglês, que se chamava Health Artist, Health CEO. Eu até falei isso, né, que dentro da gente precisa ter um meio artista, meio CEO. E falando de marketing, falando dos meus bastidores enquanto criadora de conteúdo. Mas aí, em algum momento, eu falei assim, putz, não é isso que eu quero fazer da vida. Não dá brilho no olho, não dá borboletinha no estômago falar de marketing. Amo falar de marketing, amo falar de trabalho, vocês já perceberam. Mas eu não quero fazer isso profissionalmente. E aí, também em paralelo, eu fui trabalhar numa empresa aqui, como comercial de uma empresa de arquitetura, para poder ver se, de repente, como é que é a vida de um CLT aqui na França, né? Porque no Brasil as pessoas tiram muito sarro, né? Tá muito mal visto ser CLT hoje em dia, pelo jeito, pelo que eu acompanho do TikTok, né? Mas, porque, enfim, condições de trabalho e o ganho e tudo mais. Mas aqui na França, meio que o governo francês é uma mãe para as pessoas que trabalham em empresas e que são, sabe assim, que fazem tudo direitinho, o contrário do que eu faço, né? Sai da escola, faculdade, entra numa empresa, constrói carreira, compra casa, tem filho, perfeito. Como eu não sou essa pessoa, a vida acaba sendo um pouco mais complicada quando você mora aqui na França. Aí fiquei 6 meses numa empresa, e aí voltar para o mercado de trabalho, pegar metrô quase todo dia, no horário de pico, metrô lotado, atender ordem. E aí eu vi que, opa, peraí, eu fiquei muitos anos como autônoma, eu já não consigo mais caber numa estrutura de empresa que faz as coisas no Excel, e eu estou aqui criando sistemas no Notion e usando inteligência artificial. E aí eu falei assim, ok, também eu fiz essa tentativa, mas acho que não é esse o caminho.
Aí tinha a minha newsletter, isso tudo acontecendo ao mesmo tempo, assim, a newsletter em inglês, falando de marketing, falei, putz, não. Esqueci de alguma coisa? Eu acho que você não esqueceu de nada. Acho que você falou tudo que estava acontecendo aí nos bastidores. E, Tati, eu acho muito legal que você conta tudo isso, porque, assim, né, acho que já falei aqui algumas vezes, mas a minha intenção com esse podcast, assim, normalizar as coisas, sabe? Normalizar. Por isso que eu pego pessoas que têm projeção, que têm relevância, que têm sucesso, que são conhecidas, e eu quero que elas contem histórias que as pessoas ainda não sabem, as histórias inteiras. Porque eu acho muito legal ver que você, que é uma mulher super bem-sucedida, fez o teu trabalho do zero, sabe? Alcançou milhares de pessoas. Você é reconhecida por excelência no seu trabalho. Você passou por muita coisa que, às vezes, quando a gente passa sem ter uma certa projeção, a gente se sente muito fracassada, porque a gente fica idealizando que para as outras pessoas isso não acontece, que as outras pessoas não têm dilemas, que as outras pessoas sabem o que fazer. E aqui é muito esse lugar, assim, muito de verdade, de olha, mesmo quem sabe o que faz, né, ou o que deve fazer, mesmo quem já teve sucesso, mesmo quem é boa, mesmo qualquer coisa, a gente ainda vai passar por essas coisas, né? Então eu acho que volta de novo nessa questão dos ciclos. E esse tema dos ciclos eu acho que tem me pegado muito, sabe? E como eu tenho conversado com mais pessoas e trazido pessoas para conversar aqui, eu tenho percebido e tentado também, né? Assim, para minha vida, entender os ciclos que a gente passa, né? Porque assim como você teve vários ciclos nos últimos 4 anos, eu tive um ciclo muito diferente também, que foi o de engravidar, ter filha, sair do país que eu estava morando, voltar para o Brasil, retomar um negócio. Também são ciclos muito diferentes. E eu acho legal isso, de mostrar que independente do contexto que a gente está, a gente tem muito mais similaridade com as pessoas, né? Apesar dos contextos diferentes, do que o que a gente pensa. Mesmo sendo aqui terapeuta Ayurveda, mesmo sendo uma mestre eu não sei de onde você fala que você não é muito organizada e planejada, porque você é, eu acho assim. Mas isso é agora. Não, e todo mundo que me olha de fora acha que eu sou a pessoa mais organizada do mundo, mas ninguém sabe que no meu computador eu não consegui achar nenhum arquivo e que eu não tenho os meus posts arquivados, tá tudo no Instagram. Sim, se o Mark deleta a minha conta... É o que acontece, você é uma humana, como todos nós, e assim, tem vários lugares que a gente vai ter ali as falhas. Exato. Então, mas é que eu engano bem. Acho que todos nós enganamos bem. Aqui no podcast, quem está ouvindo todos os episódios já deve ter pegado muito das minhas falhas, porque volta e meia a pessoa vai falar, nossa, mas a Flávia sempre fala isso, daí agora ela tá falando que ela não faz, que também é difícil para ela. Eu vou começar a anotar aqui o que a Flávia fala. Exato. Vou esfregar na cara dela. Tipo assim, eu só aviso você que pensou nisso, que eu sei, tá bom? Eu sei de todas as coisas que eu sou incoerente. Tô sabendo. Mas isso é uma loucura, né? A gente que tá criando conteúdo e que coloca a cara a tapa, eu acho que a gente acaba entrando sem querer e as pessoas colocam a gente num lugar, num certo pedestal, do tipo, não posso errar. Nossa, Tati, sabe uma coisa, você falou isso, agora me lembrou uma coisa que volta e meia acontece comigo, que eu acho muito engraçado. Pessoas assim que me seguem ou que me conhecem, tipo, porque é amigo de alguém que eu sou amigo, e daí eventualmente me conhece pessoalmente, a pessoa, ela vem assim se justificando pra mim. É muito engraçado, do tipo, sei lá, se a gente vai... É uma festa, daí a pessoa tá comendo. Aí ela, tipo, eu tô perto, ela assim, não, mas é só porque hoje eu vou comer isso e eu... Não, mas olha, tranquila. E aí saca você o sorvete. Tipo assim, eu não sou fiscal, sabe? Você fica à vontade, pode fazer, né? Faça, viva a sua vida. E é muito engraçado, porque é isso, as pessoas acabam nos colocando em um lugar e esperam que a gente tenha aquela... Não sei, né? Daí também entra muito em quantas vezes a gente decepciona as pessoas, né? Quando a gente tem essa... Sim, as pessoas criam expectativa, total. Exato, faz parte. Tati, estou amando o nosso papo, estamos chegando ao final, e aí eu tenho algumas perguntas que eu faço para todos os meus convidados, quero fazer para você.
A primeira é, se você tivesse que escolher apenas uma coisa hoje para sustentar boa parte do seu bem-estar, o que seria? Alimentação ainda. Alimentação saudável. Eu sou muito da alimentação saudável. Boa. E uma coisa que hoje você tem muita clareza que tira o teu bem-estar? Excesso de estímulos. Excesso de sair demais, falar com gente demais, barulho demais. Excesso de estímulos, para mim, acaba com isso. Boa. E um livro que você leu, assim, que você gosta muito, que tem a ver com qualquer das coisas que a gente falou aqui? Um livro? Eu sou capricorniana, eu leio livros técnicos. Eu leio livros para aprender coisas. Eu posso falar do último livro que eu li, que é sobre jejum. Depois eu não li mais nenhum livro. Eu tô lendo um livro, que eu pausei agora, vou voltar, sobre sistema imunológico. E aí, ele fala tão tecnicamente das células, de tudo que está acontecendo. E às vezes eu tô lendo, eu tô com ele aberto, comprei físico. E aí eu olho para baixo, um certo amor pro meu corpo. E eu falo assim, nossa, eu tô aqui lendo, sentada no meu sofá, digerindo meu café da manhã, e isso tudo que tá escrito aqui no livro tá acontecendo aqui dentro de mim. E aí eu acho que o nosso corpo é uau. Depois você passa o nome do livro certinho? Passo. Para eu colocar aqui na descrição. Eu achei muito legal. Você sabia que, assim, eu acho que eu já tinha um pouco dessa gratidão pelo corpo antes até de ficar grávida, mas durante a gestação, a amamentação, gente, não tem como você não achar isso daqui, a coisa mais surreal que existe. É genial, é perfeito, é genial. Porque eu lembro assim, eu grávida, eu tava andando na rua, e assim, eu tava andando na rua igual todo mundo, talvez assim, um pouco mais esquisita por causa do peso da barriga, mas eu lembro que eu olhava assim, eu falava, gente, enquanto tá todo mundo aí andando, eu estou andando e fazendo 2 rins. Eu estou andando e criando outro ser humano, mas eu tô aqui andando de boa, como se tivesse. Exato. O corpo realmente é uma coisa incrível. É isso. Tati, eu amei. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar aqui para nossos ouvintes, nossos telespectadores? Amiga, eu posso ficar batendo papo aqui eternamente. Adoro bater papo contigo, você sabe, você é minha amiga. Mas eu queria de novo agradecer o espaço e eu queria que as pessoas que estão me ouvindo parassem de achar, eu tô falando só, mas eu também acho que a grama do vizinho é sempre mais verde, mas parar de achar que a grama do vizinho é mais verde. Esses dias eu mandei uma newsletter chorando as pitangas, e aí eu recebi uma leitora das antigas assim, Tati, olha, desculpa, mas eu fiquei feliz de ver que você também passa por problemas, porque eu tinha a impressão assim, se a Tati, que é tão perfeita, tá passando por isso, tá tudo bem eu também passar por isso. Eu assim, isso tá tudo bem, tá todo mundo tentando. Tá difícil para todo mundo, mas também tem outras coisas que são mais fáceis, e é isso, né? Então eu acho que a gente nunca sabe o que está acontecendo nos bastidores de ninguém, então não se comparar. Se comparar de você de ontem, de você se comparar com você de ontem, né? Não se comparar com a outra pessoa, porque a gente não sabe como é que as pessoas estão vivendo, a gente não sabe, uma coisa é o que está aparecendo aqui na câmera, e não é que as pessoas são falsas, então não é que eu estava sendo fingida falsa, né? Eu estava ali fazendo meu trabalho, fazendo meu papel, e também não vou ficar aparecendo na câmera todos os dias para chorar as pitangas e falar, nossa, gente, hoje eu não consegui tomar banho porque eu estou toda errada da cabeça. Você também não vai fazer isso, né? Não tem o menor sentido, que chato, ninguém liga o Instagram para isso, né? Então é entender que todo mundo passa por processos e tá tudo certo. Exato, exatamente. E aí eu gostaria ainda de convidar todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo a acompanhar a Tati. Se você não acompanha ela, felizmente ela voltou a escrever a newsletter dela, que é maravilhosa. As últimas edições estão incríveis, eu amo. Sai todo sábado às 8, né? 8 da manhã. Todo sábado às 8 do Brasil. Isso. Vou deixar o link aqui para vocês e a gente fica aqui aguardando ver o que vai sair além aí da Tati, nossa querida maravilhosa. Que com certeza, assim, tudo que você faz é muito bem feito, né, amiga? Isso obrigada, amiga. Não pode negar. E, enfim, muito obrigada por ter batido esse papo e contado tanto dos seus bastidores. Obrigada a você pelo convite e obrigada a todo mundo que está ouvindo a gente. Obrigada, gente. Não se esqueçam que se você achou alguma parte desse episódio relevante, compartilha com alguém, deixa aqui os seus comentários.
Não esquece também de dar a sua avaliação no podcast e seguir, que é super importante para mim e para toda a nossa comunidade. A gente precisa crescer este tipo de conteúdo de bem-estar, né? Um pouco menos idealizado, um pouco mais vida real. E é isso, gente. Obrigada. Até a próxima. Um beijo. Este podcast foi produzido pela Tumpats.